Olá, meus queridos, muito bom dia, bom dia, bom dia. Espero que todos estejam bem, espero que tudo esteja maravilhoso. Mais um dia de seca, com o nariz tudo entupido de tanta casquinha. Nós estamos lascados, o umidificador não rende. Rapaz do céu, só Deus na causa. O trem tá feio, como diz o outro, e nós vamos andando, mesmo com o trem enferrujado e feio. Porque o planeta é assim. E rapaz do céu, e vai daqui, vai de lá, e vai daqui, vai de lá, e nós vamos chegar num ponto até dar o desfecho de tudo. Ai, meu Deus do céu. É represa que sorta e arrebenta tudo no condomínio, lá pro lado do Mato Grosso do Sul. É chuva que farta, é não sei o que acontece, frio que vem. É doença doida que aparece, é todo mundo com nariz ruim, e tossindo, e com problema respiratório, mas também que essa seca, Deus o livre, né? Pela misericórdia, rapaz. Eu vou falar pra você, a bruxa tá sorta. E olha aí, eu já tô achando que não é só as bruxas que tá sorta. Eu já tô achando que as bruxas, os cachorros, os morcegos, os jacaré, tá tudo é sorto. Sortaram tudo. Pela misericórdia. Mas, como é que diz? A gente tem que ir vivendo, né? Tudo está acontecendo, tudo está caminhando, parece que tudo é ruim, tudo é errado, mas ao mesmo tempo parece que está tudo bom. Porque você olhando, você olha alguns tranquilo, como se a vida estivesse maravilhoso. Uns super bem, outros ganhando coisas aqui e ganhando coisas para lá. Eu já vi, tô vendo gente feliz porque ganhou um processo, e o outro que ganhou não sei do que, e o outro que tá triste porque tá com alguém da família doente. Então tá tudo misturado. Pessoas que estavam tristes, de repente do nada começa a ficar feliz, pessoa que estava feliz, de repente do nada fica triste, e tá assim. Vai para cá um pouquinho, vai para lá um pouquinho, depois vira para cá, depois vira para lá, a vida tá assim. A vida não está mais estável. Pelo que dá para perceber, a vida não está mais estável. A vida ela tá te levando para um lado, de repente do nada ela te leva para outro lado. Então vamos lá, um exemplo. Tem alguém que tem um trabalho autônomo. Ele tem lá um negócio próprio, sei lá, um negócio de atendimento, seja qualquer for. Tá bem, super bem, maravilhoso, tá ótimo. De repente é o cara ficar doente 2 semanas e quebrar tudo. Não, mas aí bota alguém, e aí aquele alguém que não fez o que tinha que fazer, e depois aqui, e rapaz, e aí lasca tudo. Então são coisas que acontecem, coisas que vão se passando nas vidas das pessoas. Mas, professor, isso sempre aconteceu? Sim, mas não com tanta intensidade. Essas coisas aconteciam uma vez a cada 15, 20 anos, um imprevisto mais grave. E diz assim, agora os imprevistos que estão vindo são gravíssimos, que não é de uma semana, que não é de 2 semanas, mas de 1 mês, 2 meses, e quem sabe até 3 meses, e quem sabe 1 ano, e quem sabe para sempre. Então nós estamos numa situação não muito propensa para grandes obras. Não seria grandes obras, eu diria para não colocar ovos tudo dentro de um balaio, pois literalmente nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã está muito obscuro, certo? Então vamos lá, meus queridos, vamos dando continuidade, porque o planetão de Deus está em andamento, as coisas estão acontecendo e o que nos resta fazer? Analisar, colocar as pecinhas sobre a mesa e ir vivendo como se nada estivesse acontecendo. Deus fala isso. Viva como se nada estivesse acontecendo ou fosse acontecer. Vá vivendo. Somente tenha Deus no coração e vai se precavendo. Ponto final. Certo? Muito bem. O dólar ontem aqui no Brasil ficou praticamente no 0 a 0. O fechamento dele fechou no 0 a 0, R$ 5,48. Mas não se engane. Ele caiu um monte, subiu um monte, fez a brincadeira da montanha-russa e depois chegou no fim e estacionou o carrinho no 0 a 0. Menos mal.
e que assim vá na tendência de queda mais e mais e mais. Rezemos para tal, né? Mas que ontem foi muito doido, o mercado foi. Bolsa de Valores do Brasil. Ontem subiu mais um pouquinho, subiu 0,28 e foi para 136,463. E nessas andanças de subir e descer, ele chegou a dar uma reladinha no 137. Posso falar uma coisa para você? Hoje tem fala do Banco Central dos Estados Unidos. Quem sabe faz a Bolsa de Valores do Brasil subir, subir, subir. Será que ela já está se antecipando para tal? Eu acho que sim. A Bolsa da Alemanha, felizinha, subindo 0,32, 18.510, mas também está naquela média lá da bolha bem inchada, andando por ali. Então, sem novidade, como diz o pessoal por aí da segurança. Meus queridos, Jornal da Infomoney. Dow Jones Futuro tem leve alta com expectativa por discurso de Powell em Jackson Hole. Hole, se eu não me engano, tem relação com Bíblia, né? Pois é. Eles estão indo lá em Jackson Hole. Oh, meu Deus do céu. Traders estão precificando uma chance de 100% de um corte na taxa de juros em setembro, mas estão divididos quanto à magnitude. Eu acredito que agora a taxa vai começar a baixar um pouquinho. Por quê? Aproveitando que o petróleo caiu, ele pode ter fôlego para baixar um pouco, mas não muito, mas ele tem fôlego para baixar um pouco e fazer a economia americana girar. Fazendo a economia americana girar, as pessoas que estavam deixando seus dinheiros parados nos Estados Unidos vão deixar o seu dinheirinho lá parado. E nessa brincadeira, eles vão começar a mandar para mercados emergentes. Será que é por isso que mandaram tanto aqui para o Brasil? Pois é. Tudo indica que sim, tá? Então nós vamos ficar de olho, porque hoje tem a fala do gajo. Uhul! Mas se já estão precificando isso, significa que as ações já andaram e já fizeram os movimentos para essa medida? Sim. O que pode mudar então? Como que vai ser o corte? 0,25 ou 0,50? Será que dessa vez vem 0,50? Eu acho que vai ter uma manobra um pouquinho mais radical lá nos Estados Unidos. Será, professor? Ano de eleição. Precisa fazer um movimento, mudar o foco das coisas. O povo está tudo em cima de eleição e a economia está meio que balangada. Então, libera e faz a coisa fluir. Ou estratégia de guerra. Mantém como que está, porque a gente precisa continuar destruindo a China, destruir a Rússia, destruir todos os outros. Será que vai ser isso? Só que se o consumo aumenta, o governo também aumenta a arrecadação. Então, rapaz, e aí? Não sei. Vamos ver as cenas do próximo capítulo? Vamos ver. Eu apostaria que vai abaixar os juros com força para a economia voltar a acelerar. Acelerar. Depois que acelerar, sabe o que faz? Freia com tudo de novo. Para quem tiver sem o cinto de segurança, sair batendo tudo para quanto que é lugar. Tempos de guerra, movimentos de guerra, tá? Não se esqueçam disso. Tempos de guerra, movimentos de guerra. Eu faço, subo com velocidade, caio com velocidade. Sempre assim. Agora nós estamos num período de montanha russa. Subidas abruptas, quedas abruptas. Combinado? Muito bem. Jornal da Infomoney. Economia argentina volta a encolher em junho, em desafio para Milei. Bom, o presidente da Argentina teve uma boa surpresa, aonde ele teve mais um superávit do PIB, isso é muito bom, excepcional para pagar as contas. Se ele pegar esse dinheiro extra que entrou do PIB e pagar as contas, perfeito, porque ele precisa zerar as contas, as dívidas que a Argentina tem, que é gigantesca. Se ele fizer isso, ótimo, ele continua conseguindo segurar o pagode. Só que tem um detalhe. A economia da Argentina deu uma encolhida em junho.
E aí? A queda de junho foi o dobro da contração de 1,9% esperado por analistas. A inflação da Argentina está praticamente zero. Dentro da inflação monstro que tinha, a inflação está praticamente zero. Então o que está acontecendo? O pessoal está querendo colocar o preço, subir o preço conforme a inflação, só que parou o consumo. Então esse momento é um momento crucial porque para o motor, simplesmente para. A engrenagem estava girando assim, a inflação diminui, Agora nós vamos ter uma deflação, ela gira para o lado contrário, deflação, para que a hora que começa, essa deflação vai fazer com que os preços voltem a começar a baixar, com que a realidade do povo comece a voltar dentro da realidade do dinheiro, da paridade, e aí dá aquela mansada na coisa. Só que isso leva mais ou menos uns 3, 4 meses. O povo vai ter paciência? O Milei parou de fazer as populismo, né? Olha como é que é a coisa. Acabou o populismo. Agora é trabalho, 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 arrumar essa questão da economia, acertar tudo isso daí. Se estiver dentro do programação, beleza. O pessoal segura, aguenta, vai que vai. O que não pode levar o problema para o próximo ano. Certo? Se ele zerar a inflação e manter a inflação zero, um ganho incrível, maravilhoso, sem precedentes. Depois do ganho zero, ele precisa fazer voltar a economia sem aumentar a inflação. Esse é o outro perigo que tem. Mas, vamos lá. Por isso do medo que eu tenho com relação ao câmbio. Porque é numa brincadeira dessa que a gente volta para a época de inflação e vem governo atrás de governo e não consegue resolver. Então, o milagre que nós tivemos de controlar a inflação no governo do Fernando Henrique Cardoso, na gestão dele, né? Porque teve o plano do Fernando Henrique foi antes dele ser presidente, né? Então, nós temos uma situação de manutenção. Então não pode ter essa loucura. Por isso que eu fico bravo muitas vezes com o Lula, fico muito bravo com as coisas que faz, porque a inflação não pode voltar. Então ele tem que controlar o câmbio. Ponto final. É assim que tem que ser, senão lascou. E vamos lá, já que estamos falando de política, o que anda acontecendo? Jornal da Infomoney. Eu sei que tem prefeitos de muitas capitais saindo para tudo quanto que é lugar, mas eu estou pegando essa situação do Marçal aqui de São Paulo, porque ele é um cara que é diferente, é igual o menino lá de Minas Gerais, o Nicolas, que ele foi o deputado mais votado por causa de rede social e tudo mais. Então nós temos essa situação de rede social pegando força, com muita força. Atlas Intel, 2 pontos. Jornal da Infomoney, tá? Boulos segue na liderança, mas em queda. Marçal cresce e ameaça Nunes. A grande novidade da pesquisa é o crescimento do empresário e influenciador digital, Pablo Marçal, que subiu de 11% para 16,3%. Uma alta de 5,3 pontos percentuais, se isolando no terceiro lugar. Largou na rabeira da Atena, que vai passar vergonha. Será que ele vai largar a candidatura lá atrás? Porque ele não gosta de passar vergonha. E a Tabata, que estava toda assim aparecendo no jornal, de repente, murchou, que foi um murchado sem precedente. E aí? Há pouco mais de um mês e meio do primeiro turno das eleições municipais, que ocorre no dia 6 de outubro, a disputa pela Prefeitura de São Paulo ganhou contornos de dramaticidade, com 3 candidatos no pelotão de frente, brigando por 2 vagas no segundo turno. De acordo com as mais recentes pesquisas Atlas Intel, divulgada nesta quarta-feira, o candidato do PSOL à Prefeitura da capital paulista, o deputado federal Guilherme Boulos, segue na liderança das intenções de voto, mas em trajetória de queda nos últimos levantamentos. Segundo a pesquisa, o Boulos aparece com 28,5%. Olha, chega a doer a alma um negócio desse.
perdendo 4,5 percentuais. Eu não sei quem que tá votando nesse cara. Quando ele tinha 33%. Então o cara saiu de 33 para 28. Graças a Deus, né? Porque, pelo amor de Deus. Em segundo tá aparecendo o Ricardo Nunes, com 21. Enquanto marcava 25%. Então o Boulos, 28. Nunes, 21. E o Pablo Marçal, 16. Ainda tá horroroso esses números. E tem 30 dias para ver se dá uma arrumada nesse trem aí. Olha, e a Tabata Amaral com 12%, e o Datena 9,5%. Ou seja, o Datena parado, estacionou, não sobe nem desce, a Tabata tá na frente do Datena, ou seja, o Datena ficou por último, cara. Tá vergonhoso. E o Datena, não, que eu sou melhor do que a Tabata, eu tenho que ser o candidato. Deveria ser o vice dela, né? Não, vice eu não aceito, porque eu sou mais do que ela, porque eu sou um comunicador, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que lá. Como que o mundo é? Tá mostrando por A mais B que a mocinha, a Tabata Amaral, é melhor e tá mais na frente que o Datena, cara. Isso para mim é impressionante. Por quê? Para quem faz análises dessas questões da mudança que tá tendo, essas coisas para mim tem um negócio que não dá para entender. Como assim, professor? Não dá para entender? Vamos lá. Eu tenho pessoas de mídia social que dispara, vai para cima. E tem pessoas de mídia social que vai para baixo, que não sobe. Exemplo, eu tenho Pablo Marçal de mídia social que vai e tenho Datena de televisão que cai. E aí? Como que isso explica? Como que isso funciona? Cenas do próximo capítulo. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Pois o buraco é um pouquinho mais embaixo. Eu, se eu fosse o Datena, o que eu faria? Algo muito bom para mim. O que eu faria? Largaria a candidatura e falaria assim: ó, eu estou apoiando agora o Pablo Marçal. E combinaria com ele para ficar saindo nas mídias com ele. Por quê? Porque como o Pablo Marçal está muito forte na mídia, ele forçaria a mídia dele, do Pablo Marçal, levantar o do Datena. E o Datena ia ganhar muito dinheiro com propaganda e publicidade. E ele poderia voltar aos trabalhos dele, tudo mais e tudo mais. Tá aí porque que ele nunca quis sair como candidato. Porque olha o fiasco que vai chegando. Mas vamos vendo. Vamos ver nas cenas do próximo capítulo, porque o buraco é um pouquinho mais embaixo, como diz o outro. Oh, meu Deus do céu! Só que não para por aí essa questão de eleições. Folha de São Paulo. Proposta que pode reverter inegibilidade de Bolsonaro avança no Senado. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quinta-feira, dia 21, ontem, né? Uma proposta que altera regras para a aplicação da inelegibilidade de políticos. E, segundo especialistas, pode beneficiar o ex-presidente Bolsonaro. O foco principal da proposta, segundo os senadores, era diminuir o período em que políticos condenados ou cujos mandatos foram cassados ficam sem os direitos políticos. Apesar de a legislação atual falar em inegibilidade por 8 anos, em muitos casos apenas é alargada, já que o prazo só passa a contar após o trânsito em julgado dos processos. Uma brecha no projeto de lei, porém, altera os casos em que a Justiça Eleitoral pode condenar políticos à inegibilidade. E aí tá aí andando as coisas. Ou seja, então, pode o Bolsonaro querer voltar à candidatura. É bom? Polarização de novo. Eu ainda prefiro o Felipe Orleança, que é meu sonho ver esse cara como nosso presidente da República. Um dia nós veremos. Amém. Folha de São Paulo. Moraes decide investigar caso de mensagens e abre novo inquérito sigiloso. Polícia Federal intima ex-assessor do TSE. O que está acontecendo? Pegaram mensagens do Xandão, do Alexandre de Moraes,
e colocaram na mídia, nos jornais. Das conversas, dos caras reclamando, falando que ele mandou fazer, deixou de fazer e tudo mais. Ok. O que ele faz? Ele abre um inquérito sigiloso e corre atrás de quem deixou vazar os problemas. Mas pera lá, presta atenção uma coisa. Se tem falas e se tem coisas aonde tem coisa errada do juiz, primeira coisa que deveria ser acontecido e deveria ser feito era afastar o juiz. Como que o juiz pode estar ativo e mexendo numa coisa que é dele mesmo? Essas situações são sinais de ditaduras, viu? Se você nunca viveu ditadura, eu já vivi em país de ditadura. Angola nunca teve eleição, eu morei em Angola. Guiné-Bissau, eu enfrentei até golpe de Estado quando eu estava lá. Então eu entendo um pouquinho disso daí. E eu vou falar para você, isso daqui são sinais, não estou falando que são sinais de ditadura. Aonde uma pessoa dita de forma rígida e dura. É o que está acontecendo. Só que isso não poderia acontecer. Os colegas deles deveriam afastar ele, falar, você não pode mexer nesse caso, porque não foi o Moraes que pegou e falou assim, ó, o Bolsonaro não pode ter contato com o Valdemar Costa Neto? Eles não podem ficar próximos e saber, porque senão um conversa com o outro e sabe de informação de um com o outro, não é isso? Se é isso, por que ele pode? 2 pesos, 2 medidas? Gente, nós estamos num caminho muito perigoso. Isso para mim é muito perigoso. Porque a pessoa já está fazendo com cara de pau. Porque o que ela podia fazer de forma escondida, velada, sem ninguém perceber, sem ninguém fazer? Ele pegava e conversava com algum amigo do Supremo, falava, ó, você aí do Supremo aí, meu amigo, tal, tá junto comigo aqui, eu não posso aparecer direto, porque senão vai dar uma conotação muito feia, tal. Você pode pedir para abrir um inquérito sigiloso, tal, assim, assim, assado, tal, e para intimar o ex-assessor do TSE e tal, lá, mandasse outro fazer. Ele mesmo tá fazendo. Será que ele não pediu? E os outros falaram assim, eu não vou mexer nisso não. E ele falou, não, então eu mesmo vou resolver isso daqui. Me assusta isso. Me assusta isso. Isso daqui não é bom. Isso daqui, eles brigam tanto pelo Estado Democrático de Direito, mas posso falar? Isso daqui, para mim, é pior para mim. Para mim. Tudo bem que eu não entendo nada, mas para mim, olhando de fora, como se fosse o Zé da esquina, isso para mim é pior do que o 8 de janeiro. Isso para mim. Porque o 8 de janeiro era o povo. Pessoas ignorantes. E isso é pessoa com conhecimento altíssimo e com poder na mão. É diferente alguém com poder na mão executar do que alguém do povo andando pra rua, porque alguém falou, ele fala, então vai. Vamos lá, gente? Ah, então vamos. Vamos fazer? Vai! É diferente. São 2 pesos, 2 medidas. Eu não me cheira bem, não, isso aqui não. Mas vamos lá. Jornal da Infomone, para piorar um pouquinho mais. Lula reúne cúpula dos 3 poderes e diz que Brasil, abre aspas, voltou à normalidade civilizatória. Fecha aspas. O presidente participou de reunião, que marcou a assinatura do Pacto pela Transformação Ecológica entre os 3 poderes do Estado brasileiro, com a presença dos comandantes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Só faltou as Forças Armadas aí, né? O ministro da Defesa. Esse relacionamento de amorzinho, de acordos entre os 3 poderes não é bom. Parece que é bom, parece que é muito importante, parece que é muito legal. Mas cada poder deveria ser totalmente independente. Um poder decidir conforme queira decidir, o outro poder decidir conforme queira decidir, e um fiscalizando ao outro, e sempre o poder legislativo ser superior ao executivo e ao judiciário. Porque ali é a representação do povo de fato, que é o dono do país.
Mas não é o que eu vejo. Isso para mim, mais uma preocupação. Jornal BBC News Brasil. O papel crucial de Rússia e China na sobrevivência de Maduro na Venezuela. Sobre o governo de Nicolás Maduro, a Venezuela estreitou seus laços com importantes aliados internacionais, principalmente a Rússia e a China. Mas não se engane. Ele falou principalmente. Junto da Venezuela está Cuba, Turquia e Irã. E aí? A Rússia e a China e tudo mais vai querer perder a Venezuela, que é um ponto estratégico, numa grande guerra para atacar os Estados Unidos e tudo mais? E aí? Será que vai ter alguma situação? E aí? Eu vou falar um negócio pra você que tá difícil de engolir e a coisa só piorando, piorando, piorando. E vamos lá ver o que tá piorando? Vamos lá. Folha de São Paulo. O que tá falando aqui no jornal da Folha de São Paulo? Rússia e Ucrânia se enfrentam em mega ataque de drones. Com o esforço de Kiev na invasão da região russa de Kursk, pressionando Moscou, mas expondo o leste da Ucrânia a um colapso militar, os rivais viveram uma das maiores trocas de fogo usando drones desde que Vladimir Putin lançou sua invasão em 2022. A Rússia mandou um monte de drone para destruir a Ucrânia e a Ucrânia mandando um monte de drone para a Rússia. E a brincadeira está surtindo no seguinte efeito. Jornal AFP. Civis fogem em massa do avanço russo no leste da Ucrânia. Civis ucranianos da região Donetsk fugiram em massa nesta quarta-feira do avanço das tropas russas que mantêm seu ímpeto no leste, apesar da ofensiva lançada pelas forças de Kiev no território russo. E a cidade tem aproximadamente 53 mil habitantes. Cidade pequena, hein? Os caras invadem cidade pequena. Cidade pequena, hein? Só observa, hein? Só observa. Jornal da CNN. Rússia instala bunkers de guerra para civis em Kursk. Instalação de equipamentos ocorre em meio à incursão ucraniana na região. Então a Rússia está indo para a Ucrânia, os ucranianos tendo que fugir. A Ucrânia está indo para a Rússia e os russos estão colocando containers, bunkers de guerra para os civis. Ou seja, eu quero que os civis fiquem na guerra, porque lá na frente vão ter que virar militares para conseguir atacar e guerrear. Ah, você tá de zoeira, não é? A cabeça como é que é muito louca, né? E pra gente encerrar com chave de ouro, Jornal da Infomoney. Nossa, meu nariz tá numa coceira, cara, você não tem noção. Aliado de Putin diz que Ocidente arrisca provocar uma guerra global, ou seja, mundial, pela Ucrânia, por Ucrânia. O Sergei Chemezov, presidente executivo da Rostec, que fornece muitas das armas russas para a guerra, afirmou que a Rússia se sente confiante e tem arma suficiente após mais de 2 anos. Esse Sergei, um aliado próximo do presidente russo Vladimir Putin,
afirma que os Estados Unidos e seus aliados ocidentais correm o risco de desencadear uma guerra global se o Washington continuar a provocar o conflito na Ucrânia e permitir que Kiev ataque o território russo. As suas declarações a Reuters oferecem uma rara visão do pensamento do círculo íntimo de Putin. Após uma incursão ucraniana surpresa na região russa de Kursk, a qual o presidente prometeu uma resposta digna, mas ainda não disse o que isso implicará. O presidente executivo da Rostec, que é esse cara aí, que fornece muitas das armas russas para a guerra, afirmou que a Rússia se sente confiante e tem armas suficientes, após mais de 2 anos de que o Kremlin chama de operação militar especial. Em uma situação em que o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, provoca uma guerra, precisamos estar prontos, disse o gajo, o Sergei, em respostas por escrito a um pedido de entrevista. O 3º ano da operação especial está em andamento e a Rússia se sente confiante. Fecha aspas. Como diria um personagem de um lindo filme da televisão. Hasta la vista, baby. Meus queridos, Deus abençoe, jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.